Senhores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada 1, em que, novamente, iremos resolver exercícios, ou seja, uma aula de resolução de exercícios. Então, vamos direto ao ponto. Nós, na última aula, resolvemos questões sobre as leis de Newton, tá? Questões sobre as leis de Newton. Eu não lembro se eu cheguei a resolver questão sobre atrito. Acredito que não, né? Não deu tempo. Então, hoje nós vamos começar resolvendo questões sobre atrito. Eu quero, né, na verdade, que vocês, na aula passada eu fui resolvendo todos os exercícios, que vocês me apontem, professor, eu quero que o senhor dê ênfase nesse exercício, esse aí não, esse aí pode passar. Como está próximo já a chegada de vocês, não tão próximo, né, mas está se aproximando aí a chegada de vocês, eu acredito que vocês já estão resolvendo essa lista de exercícios. São exercícios bem diretos, bem simples, tudo baseado no que foi explicado no conteúdo, né? Então, o primeiro exercício aqui, um bloco de massa 10 kg realiza um movimento retilíneo uniforme numa mesa horizontal, sobre a ação de uma força horizontal F de intensidade 15 N. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Ok? Alguém resolveu essa questão? Você não compartilhou a tela, não, eu acho. Ah, desculpa, tá certo. Pronto, agora sim, né? Aqui eu vou resolver as questões. Pronto. Tá vendo aí? Sim, professor. Pronto, de novo. Questões sobre atrito, tá? Um bloco de massa 10 kg realiza um movimento retilíneo uniforme numa mesa horizontal sobre a ação de uma força F de intensidade 15 N. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Alguém fez essa questão? Sim ou não? Não? Não. Então, vamos lá, vamos resolver. Alguns símbolos não saíram, né? Mas, vamos lá. Um bloco de massa IM igual a 10 kg realiza um movimento retilíneo uniforme numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal de intensidade 15 N. Uma força F de intensidade 15 N. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Solução. Como é que eu sei que existe força de atrito aí? O que é que me diz que tem força de atrito? Ele não deixou, não está claro que existe força de atrito, ele só pergunta. Determine o coeficiente de atrito. Mas o que é que tem no enunciado antes dessa frase que garante que existe uma força de atrito? Hein? Movimento retilíneo. Movimento retilíneo uniforme quer dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, existe uma outra velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme quer dizer que a resultante... Ação horizontal. Ação horizontal, professor. Ação horizontal, mas a palavra-chave aí é movimento retilíneo uniforme, que significa que a resultante da força, das forças que atuam nesse corpo, é
zero, tá? A resultante das forças é zero. Aí você vai dizer, não, professor, mas ele diz que tem uma força puxando aqui o bloco, uma força de 15 newtons. Como é que ela é zero? É porque existe uma força de atrito dinâmico também igual a 15 newtons. De tal maneira que a resultante seja zero. Tudo bem? Então, nós temos aqui como dados, né? Dados do problema. Dados do problema. Vou tirar aqui os dados. A massa, vou colocar aqui em cima. A massa é de 10 quilogramas. A força de atrito ele deu? Não diretamente. A força de atrito dinâmico ele não deu diretamente, mas eu sei que ela é igual à força F, que é igual a 15 newtons. Por que ela é igual a 15 newtons, a força de atrito? Porque o movimento... É retilíneo uniforme. A força resultante é zero. Tá? A resultante das forças é zero. Tudo bem? Se a resultante das forças é zero, vou fazer um desenho aqui para ilustrar. Aqui a caixa, tá? Aqui a mesa. Isso quer dizer que se tem uma força de 15 newtons aqui, puxando, como o movimento é retilíneo e uniforme, a resultante tem que ser zero. Não é? Então, qual é a outra força que anula essa de 15? Qual a outra força que anula a força de atrito? Força de atrito. O FAT, né? A força de atrito. Que também vai ser igual a 15 newtons, porque senão não zera. O que é que elas têm de diferente? Sentidos opostos, tá? Sentidos opostos. Muito bem. Agora, o que é que tem mais aí de informação? A gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que a gente determine o coeficiente. Tem mais alguma coisa? A massa ele deu ali. Ele quer que nós encontremos o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Tá? Veja, o FAT é igual ao μ vezes a normal. Ok? Só que nós temos nesse problema que a normal é igual a quem? Ao peso, porque não tem movimento na vertical. A normal é igual ao peso, tá? Normal igual ao peso. E o peso é mg, como nós vimos na última aula. Então, isso fica força de atrito igual ao μ, que é o coeficiente de atrito que eu quero encontrar, tá? μ dinâmico. Você coloca o D de dinâmico aqui, só para lembrar que o corpo está em movimento, né? Quem é a normal? A normal é igual ao peso, é mg. Isso resolve o problema? O que é que eu quero encontrar? O que eu quero encontrar é este camarada aqui, ó. É esse cara que eu quero encontrar. É ele que eu não sei quanto vale. Mas para eu encontrar ele nessa relação, eu tenho que ter todas as outras informações. Eu tenho, pergunta a vocês, eu tenho a força de atrito? Eu tenho a massa? Eu tenho a gravidade? Sim, né? Ó, gravidade 10, a força de atrito é igual à força que puxa, porque o movimento é retilíneo uniforme, e a massa também vale 10. Então, é só substituir os valores, me ajuda. Força de atrito, 15,
igual ao coeficiente de atrito dinâmico que eu quero encontrar, vezes a massa, que é 10. Tá certo essa massa? 10 quilogramas. E a gravidade também 10. Então, isolando aqui o coeficiente de atrito dinâmico, quanto é que dá 10 vezes 10? 100, né? Passa dividindo, 15 dividido por 100. Ou seja, o coeficiente de atrito, portanto, né? O coeficiente de atrito dinâmico é de 0,15. Não tem unidade, tá bom? O coeficiente de atrito não tem unidade. 0,15. Alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor, não. O negócio é mais você ter que entender o problema, né? Tem que você pegar uma coisa com outra e vai juntando até poder ter o cálculo em si nas mãos. Mas dúvida, não. Pois é, porque você percebe que não foi difícil, né? O professor explicando não é difícil, mas é aquela questão que eu quero de vocês. Vocês têm que ganhar experiência. Experiência vocês vão ganhar resolvendo exercício. Tá? Ou pelo menos tentando, para trazer as dúvidas. E quando o professor for resolver, aquela resolução já vai se tornar mais fácil, porque você bateu cabeça com aquela questão. Né? Não é... Tudo tem um sentido. Por mais que você pegue a lista e não resolva muitas questões, você tentou. Só esse fato de tentar já vai lhe ajudar bastante, porque você já tem noção, tentou interpretar a questão várias vezes, né? Aí quando o professor explica, era isso, né? Por exemplo, um ponto-chave aqui é saber que a força que puxa é igual à força de atrito. Isso é ponto-chave. Tá? É esse o grande ponto alto da questão, né? Ele diz que o movimento é retilíneo uniforme, em outras palavras, está dizendo que a força que puxa é igual à força de atrito. Essa interpretação pode não ser fácil no início desse estudo, mas se você tenta resolver as questões, o professor vem e dá essa saída para você, entendi, agora sim. Aí você não erra mais, mas tem que ter a experiência, tem que tentar resolver os exercícios que estão na lista, tá? Segunda questão, um bloco de madeira com massa de 10 kg, vocês querem que eu resolva essa segunda ou pode passar? Resolve pra gente... Resolve mais uma só para dar o exemplo e depois a gente passa desse Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule a força F necessária para colocar o bloco na situação da iminência do movimento. Senhores, vocês lembram, na aula de atrito, que eu falei que se o corpo está em repouso, não é qualquer força que vai colocar ele em movimento, porque tem o atrito. Aí também eu falei para vocês que o atrito estático, ele é igual à força que tenta colocar o corpo em movimento. Aí você vai dizer, mas se ele é igual, professor, e ele atua no sentido oposto, então o corpo nunca sai do lugar? A gente sabe que ele sai. Por quê? Porque existe um limite máximo, é isso que ele quer nessa questão. Ele quer a força de atrito estático máximo. Tá? Eu dei um exemplo para vocês, disse, se a força de atrito estático máximo para um corpo, força de atrito estático máximo é de 20 newtons, se você aplicar uma força de 5 newtons para tentar mexer o corpo, ele não sai do lugar. E a força de atrito, nesse caso, vai ser 5 newtons. Se você aplicar uma força de 10 newtons, a força de atrito vai ser 10 newtons. Se for de 15, vai ser 15. E o corpo não sai do lugar. Quando você aplicar uma força de 20, você atingiu o atrito estático máximo. 20, o corpo vai estar no exemplo que eu estou dando, tá? Não é o que a gente vai encontrar aqui.
o corpo vai estar na iminência do movimento, ou seja, uma força um pouquinho maior que 20, o corpo entra em movimento, porque a força que está puxando supera o atrito estático máximo. Tudo bem? Então, essa questão foi colocada de propósito aí para relembrar os senhores dessa situação. Então, um bloco de madeira de massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Tenta. Não está dizendo que colocou em movimento. Tenta. Então, está em repouso. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,6, calcule a força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência de movimento. Ou seja, ele quer, em outras palavras, o atrito estático máximo. Tá? Ele quer o atrito estático máximo. Opa. O atrito estático máximo aí vai ser o valor de FAT, praticamente, né? É o FAT só. É o FAT. É. Espera aí que eu estou tendo dificuldade aqui. Pronto, bora ver se vai. Vou pegar aqui. Na última aula estava vindo tudo certinho, né? Agora, eu não sei se é porque eu estou pegando direto do PDF lá da internet. Mas, enfim. Já coloquei aqui o enunciado, só para a gente se guiar. Solução. Um bloco de madeira de massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Aí dá o coeficiente de atrito. E ele perde a força necessária para colocar o corpo na iminência do movimento. Então, solução, dados do problema. A força para colocar na iminência do movimento, ela deve ser igual na iminência do movimento ao FAT estático máximo. Tá? E esse fato estático máximo, ele é igual ao μ estático vezes a normal. O que ele deu mais aí? Ele deu a massa de 10 kg, o coeficiente de atrito, né? Estático, que é 0,6, e também, ou seja, ele quer essa força, tá? Ele quer essa força, ó, calcule o valor da força necessária para colocá-lo na iminência do movimento. Então, a força necessária para colocar na iminência do movimento é igual à força de atrito estático máximo, tá? Que é o μ vezes a normal, é isso que eu quero calcular. Aí eu tenho a massa, e ele deu também a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é bem mais simples que a primeira. Então, essa força vai ser igual à força de atrito estático máximo, que é o μ estático vezes a normal. Só que o μ, aí eu tenho μ estático, a normal é igual ao peso, tá? Ah, professor, por que a normal é igual ao peso? Eu disse, um bloco de madeira
com massa de 10 kg, está submetido a uma força, tentando colocá-lo em movimento. Ou seja, está subentendido aí que ele não deixa abertura para que você pense que existe movimento na vertical. Então, só existem forças na horizontal. As forças na vertical, elas se anulam, que é normal igual ao peso, tá? Nem faz mistério, nem complica as coisas. Normal é igual ao peso. Ele não deu informação na vertical, normal igual ao peso, tá? Fica subentendido na questão. Então, se é normal igual ao peso, a mesma coisa, a massa vezes a gravidade. Essa força F, portanto, vai ser o miostático, que é 0,6, a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, essa força necessária para colocar o corpo na iminência do movimento é de 60 newtons. Era essa a nossa resposta. Era não. É essa a resposta da questão. Dúvidas? Acho que Não, alguém professor, quer entrar. deu para entender legal. Deu para entender legal. Pronto. Mais uma. Essa aqui é teórica. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para prevenir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético, tá? As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada pelo pedal nos freios, para os carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Então, vai mostrar um gráfico de força de atrito em função da pressão que se aplica no pedal no pedal do carro, né, do freio do carro. Para os dois carros, ABS, sem ABS e com ABS. Primeiro é sem ABS, depois com ABS. Tá? Essa pressão vai corresponder à força que trava lá a roda do carro, né, entre a pastilha e o disco do freio do carro. Então, qual alternativa você acha que representa aí? Essa aqui eu não pude marcar porque é uma figura. Qual alternativa que você acha que representa na sequência ordenada? O atrito para um carro sem ABS e o atrito para um carro com ABS. O que vocês acham? Eu disse que é a primeira. Olha lá, sem ABS, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente já conhece. O atrito vai aumentando, o estático, né? Ele vai aumentando, 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 chega no máximo, aí o estático é menor que o dinâmico, aí cai um pouco. Ó, cresce, cresce, cai um pouco e depois fica constante, que é o atrito dinâmico. A partir desse ponto aqui, você tem um atrito dinâmico. Tá? Isso ocorre para o carro sem ABS, sem o freio ABS. Então, poderia ser, aqui pelo carro sem ABS, poderia ser a letra A e a letra E. Tá? Mas ele diz que o que é que o ABS faz? Quando o carro está na iminência de travar a roda, ou seja, quando ele trava a roda, o atrito vai ser cinético, porque a roda vai ficar travada e vai deslizar em cima do asfalto. Tá? Então, é um atrito cinético. Então, quando isso está para acontecer, ou seja, quando vem para o cinético, chegou o estático máximo, vem para o cinético, aí o ABS libera a roda, destrava a roda, né? E começa de novo o atrito estático até atingir o máximo,
Travou a roda, ele solta. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de sentir o freio ABS atuando, mas é exatamente isso que acontece. Parece que a pastilha está dando umas batidas no disco do freio, né? Ou seja, ele segura e solta exatamente para a roda não travar, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. Quem respondeu aí está correto, está certo, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Dúvidas aí? Sim ou não? Não, professor, não. Até agora está tudo tranquilo. Só marquem, tá? No material de vocês, que essa terceira questão é a letra A, que eu não marquei, porque é um gráfico, uma figura, isso aqui não dava para marcar. Professores de física da Universidade Federal Fluminense, acredito, UFF, estudam a dinâmica do movimento de placas geológicas que compõem a crosta terrestre, com o objetivo de melhor compreender a física dos terremotos. Um sistema simples que exibe os elementos determinantes desta dinâmica é composto por um bloco apoiado sobre uma mesa horizontal, rugosa, e puxado por uma mola, como mostrado na figura abaixo. Então, o esquema simplificado do movimento das placas tectônicas é representado por esse sistema bloco massa-mola, né? Bloco-mola. A mola é esticada continuamente por uma força F de módulo crescente, mas o bloco permanece em repouso, até que o atrito não seja mais suficiente para impedir o seu deslocamento. Isso aqui nós já comentamos, né? Quando a mola estica, significa que a força que está puxando o bloco está aumentando. Mola estica, a força está aumentando. A força é proporcional à deformação da mola. Quanto maior a deformação da mola, maior a força. Só que o bloco não se movimenta, mas olha o que ele diz aqui. A mola é esticada continuamente por uma força F, ou seja, a força está aumentando, de módulo crescente, mas o bloco permanece em repouso, até que o atrito não seja mais suficiente. Quando é que o atrito não vai ser mais suficiente para impedir o deslocamento do bloco? Quando a força ultrapassar... Quando a força ultrapassar o FAT. Que FAT? Que é a força de atrito, né? Não, mas que força de atrito eu tenho? Força de atrito dinâmico, força de atrito estático. Força de atrito máximo. A força de atrito estático máximo, tá? Porque enquanto está parado, eu já falei, volto a repetir, eu vou cobrar isso na prova de vocês. Enquanto está parado, a força que puxa é igual à força de atrito. O atrito é igual à força que puxa. Tá? Puxa o bloco com 5 newtons de força, a força de atrito é 5. Com 10 newtons, a força de atrito é 10. 20 newtons, a força de atrito é 20. Aí volta a repetir. Então, o corpo nunca sai do lugar? Sai porque tem um atrito máximo. É o que está bem claro no enunciado da questão. Até que o atrito não seja mais suficiente para impedir o deslocamento. Ou seja, quando essa força ultrapassar a força de atrito estática máxima. Ok? Cuidado, eu vou fazer uma pergunta dessa na prova. Enquanto não houver deslizamento, é correto afirmar que, enquanto não houver deslizamento, o que é que está acontecendo? O corpo está em repouso. Eu afirmo, então, que... Vamos lá, as alternativas. Vamos ver se vocês... Ah, já está marcada, né? Tá bom. Vocês concordam com a alternativa que eu marquei? Positivo. Comente. Porque se É porque não... força, ela não entra em... Um de cada vez. Vai lá, um de cada vez.
Professor, eu concordo porque eu não disse que é igual a força de atrito, porque como o senhor explicou, se não ultrapassar a força de atrito máxima, ele não pode se movimentar. Se ele está parado e a mola esticando, a força é igual ou menor. Ok. Se ele não está em movimento, significa que não ultrapassou a força de atrito estático máximo. Ou seja, a força que puxa é igual à força de atrito, né? E eu acho que é isso que está lá na letra A. O módulo da força que o bloco faz sobre a mola é igual ao módulo da força de atrito sobre o bloco. Pronto. Por que igual? Porque não tem movimento. Primeira lei de Newton, resultante é zero. O corpo está em repouso. Tá bom? Uma vez que a força que puxa o bloco não ultrapassou a força de atrito estático máximo. Tudo bem, senhor? Professor, nessa questão aí, essa força é igual, mas poderia ser menor também, não? Não. Não teve força suficiente para mexer o bloco. Eu entendi a tua dúvida, presta atenção. Existe um máximo, né? Existe um máximo. Existe um máximo. Vamos dar um chute aí. 30 newtons, a força de atrito estático máximo. 30 newtons. Não, igual a questão 2 aqui. Na questão 2 a gente encontrou o quê? 60, né? 60 newtons é a força de atrito estático máximo. Aí tu vai puxar essa caixa aí com uma força de 10 newtons. Quanto vai ser o valor do atrito? Hein, Thales? Vai ser o peso que está sendo imposto, vai ser 10 newtons a força. Pois é. Vai ser sempre igual ao que está... Se for 20, é 20. Se for 30, é 30. É sempre igual, não pode ser menor. Sempre igual. Compreendi. Eu entendi a tua dúvida porque tu pensou no máximo, né? O máximo é 60. Aí tu está comparando os 10 aqui que está puxando com 60. Mas é porque são coisas diferentes. Esse 60 é o limite, está lá no topo. É o limite. Mas enquanto a força for menor que esse máximo, o atrito se torna igual à força, para equilibrar sempre. Sempre ele equilibra. Só que tem um teto para isso, teto máximo, que é a força de atrito estático máximo. Tá? Senhores, na sequência, nós temos questões sobre centro de massa e torque. Tá? Tem uma aula lá na plataforma sobre centro de massa, torque, tá? E tem toda a teoria aqui para calcular o que é o centro de massa, só para relembrar, antes de começarmos a resolver as questões. O que é o centro de massa? É um ponto, né, em que eu posso considerar que toda a massa do sistema de partículas ou do corpo rígido se encontra naquele ponto e onde a força resultante externa atua como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. Ou seja, o centro de massa ele é muito importante porque você pode substituir um problema com N partículas ou um corpo com infinitas partículas e concentrar toda a massa desse corpo num único ponto e analisar o movimento desse corpo como se fosse uma partícula. Então, você sai do movimento complexo de um corpo extenso ou de um sistema de partículas para um movimento simples, que vai ser o movimento de uma única partícula teórica, né? Teórica, em que você concentraria toda a massa nesse ponto, que é o centro de massa do corpo ou do sistema de partículas, e iria considerar a dinâmica desse corpo com massa toda concentrada nesse ponto, como se fosse uma partícula. Aí foram dadas fórmulas para calcular o centro de massa, o x do centro de massa, y do centro de massa e o z do centro de massa, dependendo se você está em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Ou seja, se os corpos estão numa linha reta, você vai usar somente uma coordenada, por exemplo, o x. Se o corpo está, as partículas ou o corpo está no plano, aí você tem que ter 2 coordenadas para determinar o centro de massa, x e y.
Se está no espaço, aí você tem que ter as 3 coordenadas do centro de massa, x, y e z. E elas são representadas pela média ponderada das posições das partículas. Quem é que fornece o peso dessa média ponderada? O peso são as massas. Percebe que a posição aqui, x1, ó, ela tem um peso aqui, que é a massa m1. A posição x2 tem um peso, que é a massa m2. A posição x3 tem um peso, que é a massa m3, e assim por diante. E depois você divide tudo pela soma das massas. Tá legal? Vamos, aí vem o torque, é só a parte da teoria. Torque, a melhor forma de explicar o torque, né, está muito envolvido com certeza vai ter uma questão de torque na prova de vocês. Sem falar da teoria. Me falem aí, o que é que vocês fazem lá na prática, a bordo? O que é que vocês utilizam quando vocês querem enroscar ou desenroscar um parafuso que exija uma certa força, né? O que é que vocês usam lá? Quais as ferramentas? Me ajudem aí, porque eu não sou da área. Então, a gente sempre usa uma mão de força, a gente chama, né? Tanto a chave combinada, depende, e às vezes uma mão de força se ele tiver muito apertado para poder dar um torque melhor. E há casos que a gente usa o torquímetro, né? Já na parte dentro do motor que a gente usa para poder dar o torque. Boa. Chave em L, chave em T, para poder aplicar força de forma perpendicular, né? Muito bom. Então, o torque está associado a essa questão. Gabriel, quer falar? Afirmativo, professor. Quando a gente trabalha com muito grande, tem que apertar cabeçote com um parafuso de 46 no métrico, ou então de 2,5 na polegada, a gente consegue usar também uma ferramenta chamada multiplicador de torque, que a gente, com uma chave de 1 polegada, consegue apertar um parafuso que precisa de 80 quilos de aperto. A gente tem essa ferramenta disponível também em alguns barcos que precisam de aperto no azimutal ou então no MCP. E a gente até se perguntou uma vez, por que é multiplicador de torque? Porque a gente aplica força numa chave pequenininha e ela aperta um parafuso ultra gigante. Já estou notando aqui, tá? Com certeza vem uma questão com esse contexto aí que colocou. Multiplicador de torque, né? Ele aperta o quê? Aperta grandes parafusos de propulsão. Dê um exemplo aí, dê um exemplo. Qual foi o exemplo? A gente apertou lá o parafuso de fixação da base do azimutal no navio que eu estava trabalhando. Azimutal, né? Tá ok. Gabriel, o que é que você percebeu nesse multiplicador de torque? O que é que proporciona isso? A gente abriu para poder ver o que tinha dentro, né? Eu e o subchefe. O multiplicador de torque tinha 2 modelos que ele falou. A gente tinha um mecânico que era um peão pequenininho girando uma catraca. Aí o peão pequenininho a gente rodava ele 20 vezes, aí dava um ciclo completo no multiplicador de torque. E tinha o hidráulico também, que aí era muito mais fácil, mas era muita tecnologia para o bolso do armador. Ok. O hidráulico era praticamente um macaco. Pronto. Um exemplo simples foi o que o Emerson falou para aumentar o torque. Aumentar o torque, né, e diminuir a força. É aumentar o braço, na física chama de braço de alavanca. O Emerson falou como mão de força, professor, mão de força. Mão de força, né? É aquele velho cano lá para aumentar, né? Quando você vai desenroscar o parafuso da roda do carro, a chave em L lá é muito pequena, aí você coloca um cano lá de ferro, né? Aumenta o braço, a mão de força,
e você consegue girar esse parafuso com uma facilidade maior, tá? Isso tudo mostra que uma força, para causar rotação, para causar translação, você precisa só de uma força resultante. Ela tira o corpo de uma posição para outra. Mas para você causar giro, não é só a força que é importante. Tem que saber de que forma essa força vai ser aplicada, e qual a distância que você vai aplicar essa força do eixo de rotação. Essa distância do eixo de rotação é muito importante, que é isso que aconteceu no exemplo do Emerson. No exemplo do Gabriel, é um pouquinho mais sofisticado, né? Se você aumenta a distância, consequentemente, se você aumenta a distância, a capacidade de giro dessa mesma força também aumenta. Ou seja, facilita você enroscar ou desenroscar um parafuso. Tá? Apertar ou afrouxar um parafuso. Quando você tem uma distância maior. Você percebe, eu dei um exemplo muito simples na aula, que foi o da porta. A porta gira em torno de um eixo de rotação, que está lá na dobradiça, né? Por que a maçaneta fica lá na extremidade oposta da porta? Para aumentar a distância e facilitar o giro da porta. Ninguém vê uma porta com a maçaneta no meio da porta, ou próximo da dobradiça, né? Porque quanto mais longe, maior a capacidade de giro da força. E mais, essa força, ninguém aplica uma força no plano da porta. Por quê? Força no plano da porta não vai girar a porta. A componente da força que gira a porta vai ser a componente perpendicular ao plano da porta. Isso serve para quem está começando, vocês não, que já tem experiência, né? Mas o camarada que está começando nessa área aí, pega uma chave para desenroscar um parafuso, se ele puxa, a melhor posição para ele puxar é perpendicular à chave, não é isso? Sim ou não? É perpendicular à chave. Sim, se ele puxar, correto. E vai ter mais dificuldade se ele puxar a chave inclinado, né? Às vezes é até intuitivo você achar essa melhor posição. E essa melhor posição sempre é perpendicular. Tá ok? Então, daí, a gente conclui que o torque, ou seja, que é torque? Se eu perguntar na prova, uma questão de marcar, torque, na semana que vem, que é o teste, torque, não, eu digo assim, a capacidade de giro da força, a capacidade de giro que a força tem, ou que tem para provocar o movimento de rotação, é conhecido como, a grandeza chamada de, aí tem lá, força, velocidade, quantidade de movimento, torque. Essa é a alternativa correta. Tá? Capacidade de giro da força é torque. Tá? Capacidade de giro, por que esse nome, né? Sugestivo, capacidade de giro da força. Não é qualquer força que vai provocar giro. Tem que ter o que a gente chama no popular, um jeito, né? Jeitinho lá, certo? Que é aplicar a força na perpendicular. E tem que ter também a noção de que quanto mais longe do eixo de rotação, ou melhor, quanto maior o braço de alavanca, mais fácil vai ser o giro desse corpo. Ou seja, maior vai ser a capacidade de giro da força. Tá? Então, a capacidade de giro da força depende da direção que a força é aplicada e da distância para o eixo de rotação. O que é isso? Torque. Tá bom? Isso vai ser o torque. Então, o torque é a força vezes o braço de alavanca. O motorista tenta girar um parafuso de uma das rodas de seu carro que furou após passar por um prego. A distância entre o ponto de aplicação da força e o parafuso é de 30 centímetros. E a força é aplicada no ângulo de 30 graus, já está errado, né? Com relação à chave de roda. Sabendo que a distância entre a extremidade da chave de roda e o parafuso é de 40 centímetros, ele não explorou toda a capacidade da chave, né?
Ele aplicou a força a 30 centímetros. E a chave tem 40 centímetros. Ok? Para ele girar, ele tem que pegar na extremidade da chave. Porque aumenta a capacidade de giro da força. E ele também aplicou com um ângulo de 30 graus. Não usou o máximo da capacidade de giro da força. Não usou o máximo da capacidade de giro da força por dois motivos. Primeiro, aplicou com um ângulo de 30 graus, tem que ser 90 graus. Segundo, não usou toda a extensão do braço de alavanca. Ele usou 30 centímetros, enquanto ele poderia ter usado 40. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. O esforço feito pelo motorista seria menor se a distância entre o ponto de aplicação da força e o parafuso fosse maior. Tá? Questão 2. Questão 2, ele diz aqui, suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, então ele deu a distância, né, da dobradiça para o ponto de aplicação da força. Supondo que eu vou aplicar a força, eu tenho conhecimento, eu já estudei a física, né, e eu vou aplicar a força onde eu vou ter um menor esforço. Para ter um menor esforço, eu tenho que aplicar essa força o mais distante possível do eixo de rotação. Ou seja, na extremidade da porta, né? Na extremidade oposta ao eixo de rotação, que no caso é a largura da porta, 80 centímetros do eixo de rotação. Uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo de rotação. Só um detalhe, momento da força é a mesma coisa que torque da força, tá? Momento e torque são coisas parecidas. Momento é mais usado nas engenharias. E torque é um conceito mais... É o mesmo conceito, na verdade. Usado na física, tá? Torque é muito usado na física, mas também esse termo ficou muito popular depois que você associa a potência do motor, né? A potência do motor com o torque que ele gera. Então, hoje, essa palavra torque está bem difundida no meio prático, né? Principalmente estudo de motores, o torque do motor. Então, isso não é estranho para vocês. Mas também, nas engenharias, de maneira geral, se usa momento de uma força, tá? Só para saber, momento de uma força e torque de uma força é a mesma coisa. Significa capacidade de giro da força. Nesse caso, como a força é perpendicular e ela é aplicada a 80 centímetros, o que é que eu vou fazer aqui? Nem preciso ir lá para fazer as contas. A força é perpendicular. Você teria um trabalho, preste atenção, você teria um trabalho se a força não fosse perpendicular. Por quê? Você ia ter que multiplicar pelo seno do ângulo. Você ia pegar a distância de aplicação, a força e multiplicar pelo seno do ângulo. Por que, professor, multiplicar pelo seno do ângulo? Porque o que importa é a força perpendicular. E a componente perpendicular da força é o seno vezes o valor da força. Aí você tem a componente perpendicular. Como já está na perpendicular, seno de 90 é 1. Então, o valor que ele está dando, não precisa nem colocar o seno de 90. É simplesmente, já é perpendicular. Se for perpendicular, pega o braço de alavanca e multiplica pela força, já encontra o torque direto. É o caso dessa questão. A força é perpendicular. Então, é só pegar 3 e multiplicar por 0,8, que é o braço de alavanca. 3 vezes 0,8 dá 2,4. Só tem um detalhe. O torque, ele tem um sentido positivo. O giro, né? Ele tem um sentido positivo por convenção e um sentido negativo. Só para a gente fazer a diferença, que é importante na hora da soma dos torques. O giro, ele tem um sentido positivo e um sentido negativo. Por convenção, convencionado, que o sentido positivo de giro é o sentido anti-horário.
E o sentido negativo é o sentido horário. Essa força está produzindo um giro no sentido anti-horário ou horário? Horário, professor, pela, Horário, né? com a indicação ali. Se é um sentido horário, o torque vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Convenção, tá? Coloca na cabeça de vocês. Sentido horário, negativo. Sentido horário, movimento negativo, de rotação negativo. Torque negativo. Sentido anti-horário, torque positivo. Então, o valor da multiplicação dá 2,4, mas o sentido aqui é horário, portanto, o momento da força, ou o torque, é menos 2,4 Nm. Dúvidas? Está bem explicado. Agora não. Muito bem explicado. Não, né? Vamos fazer uma questão de centro de massa, né? Centro de massa. Quais são as coordenadas do centro de massa de um conjunto formado por duas placas retangulares uniformes, uma de alumínio, direita, e outra de ferro, esquerda, como mostra a figura abaixo. Considere a massa do alumínio 0,5 kg e a massa do ferro 1,5 kg. Pergunta: se essa chapa retangular ela fosse feita do mesmo material, considerando que toda a extensão ela tem a mesma espessura, eu pergunto a vocês, onde estaria o centro de massa? Se fosse o meu material, estaria na intersecção do eixo X com o eixo Y. Quais seriam as coordenadas, então, do centro de massa? Qual a coordenada X? 12. 0, né? 0. Você falou certo. É na interseção dos dois eixos. Só que a interseção dos dois eixos ocorre na origem dos dois eixos. Ou seja, o X é 0 e o Y do centro de massa, nesse caso, seria 0. Tá? O Y do centro de massa seria 0. Mas a questão não é tão trivial assim, né? A metade da placa é de alumínio e a outra metade de ferro. Eu não sei nem se... Essa questão fui eu que criei. Eu não sei nem se dá para soldar alumínio e ferro. Dá, né? Dá. Dá sim, né? Não é comum, mas dá. Tá, é só para né? É só para explorar esse conceito de centro de massa. Com essa configuração, vocês acham que o centro de massa subiu, desceu, foi para a esquerda ou foi para a direita? Ou combinação, subiu e foi para a esquerda, desceu e foi para a direita? Para onde vocês acham que o centro de massa se deslocou? Lembrando que o alumínio é mais leve que o ferro. 3 vezes mais leve que o ferro, né? Eu acho que foi pro 12 ali, foi para a ponta do ferro e continuou o eixo Y, o eixo X ali continuou 0 ali. Não, o eixo Y 0. O centro de massa se deslocou, então. Não, o centro de massa foi o Igor, né, que respondeu? Sim, professor. O centro de massa não subiu nem desceu, de acordo com o Igor, continuou em cima do eixo X, ou seja, o Y do centro de massa é 0, o Y do centro de massa continuou 0, aí só completa aí, Igor, o centro de massa se deslocou para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda, professor, para a esquerda. Para a parte do ferro. Do lado do ferro. Para o lado do ferro, exatamente. Por que para o lado do ferro? Porque o ferro é mais pesado, né? Mais denso, né? Então ele tende a concentrar mais o centro de massa, né? Exatamente, eu expliquei isso na aula. O centro de massa, ele se desloca
para a região que tem a maior concentração de massa. E a maior concentração de massa ocorre na placa de ferro. Mais um detalhe. Por que o centro de massa não subiu nem desceu? Eu acho que as placas são do mesmo tamanho. Aqui também, né? Porque ele foi para a esquerda. As placas têm o mesmo tamanho. Mas o Tá? peso de cada placa é bem diferente. Por isso ele caiu para a esquerda. Isso. Por que na vertical ele não subiu nem desceu? Porque o que eu tenho para cima é igual ao que eu tenho para baixo. Você percebe isso? O que eu tenho para cima é simétrico. Tudo que eu tenho em cima, eu tenho embaixo também. Então, se eu pegar um pedaço de placa aqui a 6 centímetros, né, um pedaço de placa a 6 centímetros do lado do alumínio, acima do eixo X, eu pegar do mesmo modo abaixo, eu vou ter o mesmo elemento de massa, igual, equilibra. Ah, professor, mas do lado do ferro? Quando passar para o ferro, também. Se eu tiver aqui em cima, é ferro, embaixo vai ser ferro. Então, está em equilíbrio na vertical. Isso se chama simetria. Nós estamos usando a simetria para resolver. Então, com essa análise, nós já resolvemos a coordenada y do centro de massa é igual a quanto? 0. 0. Eu só tenho que E encontrar a coordenada menos 12x, né? Menos 12x. Isso. Eu só tenho que encontrar a coordenada x do centro de massa. Essa eu não sei. Aí o que é que eu vou fazer? Seria legal se eu conseguisse copiar isso aqui. Bora ver se eu consigo copiar. Vamos fechar aqui. Tem com calma aqui que está travando. Aí eu vou copiar isso aqui. E vamos resolver o nosso problema, né? Não está vindo. Pronto. Agora vamos ver se vai. Não, vamos fazer assim mesmo.
estava aqui, ó. Então, vamos lá. A nossa análise já nos deu que o Y do centro de massa é zero, né? O Y do centro de massa, no caso, aqui... Opa. O Y do centro de massa, por simetria, é zero. Tá? Por simetria é zero. Professor, como é que eu vou encontrar o X do centro de massa se eu não estou trabalhando com partículas? E a fórmula que o senhor me deu é fórmula para partícula, aquela média ponderada é fórmula para partícula. Eu tenho um corpo extenso aqui. Acontece que você tem corpos extensos com uma distribuição de massa uniforme. Então, se a distribuição de massa é uniforme, eu posso dizer que o centro de massa deles coincide com o centro geométrico. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Preste bem atenção. Quem é o centro geométrico? Quem é o centro geométrico da placa de ferro? Onde está o centro geométrico da placa de ferro? Menos 6x, 0y. Onde está o centro de massa da placa de alumínio? Mais 6x, 0y. Exato. Você sabe por quê? Eu não posso achar o centro geométrico, dizer que o centro geométrico dessa placa coincide com o centro de massa da placa como um todo, porque metade é alumínio e metade é ferro. Mas se eu olhar só para a placa de ferro e só para a placa de alumínio, eu posso dizer, substituir essa placa de ferro, né? Eu posso substituir essa placa de ferro por uma partícula, que a massa está toda concentrada nesse ponto. E o mesmo para de alumínio. Então, é como se eu tivesse duas partículas. Tá? Aqui eu concentro toda a massa do ferro, e aqui eu concentro toda a massa do alumínio. Tudo bem? Deu para entender? Positivo. Como vocês já notaram, né? O X do ferro é menos 6 centímetros. O X do alumínio é 6 centímetros. Então, vou até usar esse lado aqui, não, para cá mesmo. Vamos fazer esse cálculo, né? Quem é o X do centro de massa? O X do centro de massa vai ser a massa de ferro vezes o X da placa de ferro mais a massa de alumínio vezes o X do alumínio, dividido pela massa de ferro mais a massa de alumínio. O X do centro de massa, tem esses dados? Vamos ver. Tenho, né? A massa do alumínio, 0,5, massa do ferro, 1,5,
E o X e o X do ferro e do alumínio, vocês já responderam para mim antes mesmo de eu montar ali o esqueminha. Então, a massa de ferro, 1,5. X do ferro, menos 6. Mais a massa de alumínio, 0,5. X do alumínio, 6. Sobre 0,5 mais 1,5, 2, né? A soma das massas dá 2. X do centro de massa só um instantinho que travou. X do centro de massa 1,5 vezes menos 6, menos 9. 0,5 vezes 6, 3, dividido por 2. Isso vai ser menos 6 por 2. O X do centro de massa é igual a menos 3 centímetros. Tudo bem? Vamos representar esse ponto, uma vez que eu já tenho o X e o Y aqui na figura. Portanto, o meu centro de massa, mais para cá para o meio, esse é o centro de massa da placa. Quais as coordenadas desse centro de massa? As coordenadas do centro de massa são menos 3 e 0, tá? Menos 3 e 0. É aí que está o centro de massa dessa placa toda. Como vocês já tinham previsto, né? O centro de massa se deslocou para onde? Para a esquerda. Porque a placa de ferro é mais densa. Deu para entender, senhores? Positivo, professor. Foi difícil? É como eu falei, professor, dá para entender, tá bem explicadinho. Agora o negócio é você montar todo o quebra-cabeça para poder formar a figura, como fala, né? Tem que pegar todos os pedacinhos devagarzinho para poder pegar e formar e poder ter o resultado. Eu aproveito sempre a experiência de vocês, aí facilita. Você consegue entender algo que teoricamente é complicado de uma maneira mais simples, porque eu estou usando algo que vocês trabalham, né? Então, aí falar em placa de ferro, de alumínio, isso aí tá na área de vocês, né? Tá no sangue. Mesmo se alguém não assistiu a aula de centro de massa, vai entender que se ela é homogênea, né? Tá meio que intuitivo, se ela é homogênea, então o centro de massa dela vai coincidir com o centro geométrico. Eu não pude fazer isso na placa inteira, porque metade era alumínio e metade era ferro, né? Mas quando se trata do mesmo material, o centro de massa coincide com o centro geométrico, tá? Foi isso que nós fizemos. Aqui tem uma outra questão do navio, né, com 2 cargas lá no porão. Isso é mais para a área de estabilidade, então é mais para piloto, mas também tá no meio que vocês vivem. Com certeza vocês sabem que se colocar carga no porão, ou seja, carga mais pesada no porão e as mais leves em cima, o centro de massa da embarcação vai descer. É o que chama na estabilidade de navio duro. Ou seja, está com um excesso de estabilidade. Excesso de estabilidade, navio duro, significa que o impacto, né, nas ondas do mar, eles vão ser, digamos assim, mais fortes, mais perceptíveis, certo? E quem sofre com isso é a estrutura da embarcação. Então, você não pode ter um carregamento que coloque o centro de massa muito embaixo, porque deixa o navio muito duro, é navio duro. Agora, também, eu não posso deixar carga pesada num convés em cima, né? E colocar a carga leve embaixo. Por quê? O centro de massa sobe. Aí é um problema, porque se ele sobe muito, a estabilidade da embarcação fica comprometida. O balanço dele é muito maior, né?
a inclinação dele é muito maior, ele pode ter um torque emborcador. Então, aqui é um problema que mostra exatamente isso, o cálculo do centro de massa. Você tem duas cargas aqui embaixo, esse G é o centro de massa só do navio, tá? O G é só o centro de massa só do navio, como se toda a massa do navio estivesse concentrada aqui. Aí eu separei do navio as cargas. Para exemplo, eu coloquei só duas cargas aqui, embaixo. Aí duas coordenadas dela. Então, você vai trabalhar, na verdade, como se fosse 3 partículas. E antes de fazer o cálculo, você já percebe o centro de massa da embarcação sem as cargas é o G. Com as cargas, o centro de massa vai subir ou descer? Vai descer. Vai descer, com as cargas dela. Tu colocou carga lá no fundo, né, lá no porão, essa massa vai puxar o centro de massa um pouquinho mais para baixo. É lógico que depende das massas aqui. A massa de uma carga dessa é muito menor que a massa total do navio, tá? Tanto é que eu coloquei aqui uma estimativa, né? As massas aqui são de 5 toneladas e o navio leve, que é um navio sem carga, é de 500 toneladas, a massa dele. Isso é só um chute, tá? Eu que criei essa questão também. Então, você percebe que vai descer esse centro de massa, do conjunto, né? Navio leve e carga. Como é que você vai achar esse novo centro de massa? Você vai pegar o centro de, como se fosse 3 partículas, o centro de massa do navio leve e o centro de massa das cargas, como se fosse partículas, e vai trabalhar no sistema de 3 partículas, tá? Só que aqui, você percebe que em relação ao eixo X, eu não vou ter alteração do centro de massa, deslocamento, ele vai continuar no zero. Por que ele vai continuar no zero? Porque a carga que eu tenho à esquerda é igual à carga que eu tenho à direita. 5 toneladas à esquerda, 5 toneladas à direita, na mesma distância da origem. Então, está equilibrado, né? O centro de massa, a coordenada X do centro de massa continua a zero. O que vai acontecer é que a coordenada Y vai descer em relação ao centro de massa do navio leve. Então, você vai fazer uma questão parecida com essa de cima, só que você vai usar Y e não X. Tá? Aí eu deixo essa daí para vocês exercitarem. Caso tenham dúvidas, é só perguntar lá no fórum. Ondas. Ondas. Nós temos aqui o início, né, que são a classificação de ondas, é a parte inicial, as definições básicas, características de onda, enfim, os tipos de onda, onda mecânica, eletromagnética, unidimensional, bidimensional, tridimensional, longitudinal, transversal, tá? E as fórmulas da velocidade de propagação da onda. Aí eu vou fazer as questões, são todas objetivas aqui. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação? Verdadeiro, né? Tá certa essa. Longitudinal quer dizer que a vibração da matéria ocorre longitudinalmente, na mesma direção de propagação da onda. Então tá certo. Onda mecânica? Certo. Longitudinal, certo. Tridimensional, sim, também. O som se propaga no espaço. Então, a B também está certa. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Verdadeiro, porque o campo eletromagnético ele oscila transversalmente. Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo? Verdade, tá? É número de oscilações por unidade de tempo, que a unidade é o hertz, que é o inverso do tempo, do segundo. 1 sobre segundo é hertz, tá? E a alternativa que restou, ele quer que marque a alternativa incorreta,
quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas como mecânicas e eletromagnéticas, transversais e longitudinais. O erro está que, quanto à natureza, elas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas, só. Transversal e longitudinal é outra classificação, quanto à direção de vibração, de oscilação. A direção de vibração pode ser na mesma direção de propagação, que é a longitudinal, ou perpendicular à direção de propagação, que é a transversal. Então, está errado porque incluiu, quanto à natureza, transversais e longitudinais, que é outra classificação, tá bom? Então, essa daí está errada. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessa onda. O que seria 3.600 ondas por minuto? Isso é frequência, tá? Uma frequência de 3.600 ondas por minuto. Mas você vê aqui que não tem nada em minuto, tá? Metro por segundo. Então, tem que transformar essa frequência, que está por minuto, para uma frequência por segundo. Aí é só uma regra de 3 simples, né? Se são 3.600 ondas por minuto, quantas ondas eu tenho em 1 segundo? Se são 3.600 ondas por minuto, quantas ondas eu tenho em 1 segundo? 600 ondas, né? Quase. Tira um zero aí. 60 ondas. 60. Porque é 360 dividido por 60. Por 60, aí dá isso aí. 60, né? Aí como é que calcula a velocidade de propagação de uma onda? A velocidade da propagação da onda é a frequência vezes o comprimento de onda. A frequência é 60, o comprimento de onda é 10. 10 vezes 60, 600 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda. 3. Uma onda mecânica ou eletromagnética é uma perturbação que se propaga em um certo meio. Corretíssimo, definição de onda, né? Onda é uma perturbação que se propaga em um certo meio. Carregando, transportando o quê? Matéria. Nunca transporta matéria. Tá? Só um estudo mais avançado da física quântica, que você enxerga a onda como onda na energia se propagando no meio, mas às vezes você pode entender essa onda como matéria. Mas isso é um estudo lá na frente, tá? Muito mais avançado, que não é o nosso caso. Então, na propagação de onda, há apenas transporte de energia. Nunca tem transporte de matéria. Nunca existe transporte de matéria. Tá? A energia se propaga no meio. Então, a propagação das ondas envolve sempre aumento de energia? Não. Transporte de matéria? Não. Transporte de matéria e energia? Só de energia, não de matéria. Transporte de energia é a alternativa correta. Tá? Então, vamos parar por aqui. Aí tem as ondas sonoras, exercício de ondas sonoras, que fica para uma próxima aula. Tá? Ou presencial, ou eu marco com vocês, o meu contato é com o Igor, e a gente marca, por isso que eu deixei aquela aula lá reservada para a gente marcar esse tipo de aula. Tá? Precisamos ainda resolver mais exercícios. Essas aulas... Viu, professor? Essas aulas assim online, essas videoaulas, está sendo melhor até do que os PDFs, os slides. Claro, é bom que a gente tem que olhar e tudo, mas essas videoaulas... Não, com certeza, mas você tem que entender. Você tem que olhar o PDF, tem que resolver o exercício, tem que assistir a videoaula, porque facilita essa aula aqui. Se vocês tivessem, por exemplo, é claro que a gente tem um costume, eu também sou assim, né?
A gente deixa para mais próximo da prova. A prova está longe, eu não vou me aprofundar tanto. Mas se vocês estivessem já com a cara nesse material, direto, tentando resolver as questões, chegava aqui, você ia só me passaria as dúvidas. Professor, essa questão não precisa, passe que a gente já entendeu. Essa aqui precisa, comente esse ponto, porque a gente não entendeu. Você tá entendendo? Eu tenho que explicar tudo, desde o básico, aí eu não consigo resolver muitas questões. Então, eu peço que para uma próxima, talvez tenha mais uma dessas aulas, de vocês, que vocês já deem um gás, tá, no material. E, por exemplo, eu não vou resolver mais essas questões. É como se eu tivesse resolvido presencialmente com vocês. Questões de leis de Newton, atrito, ondas, a primeira parte de ondas, eu não resolvo mais exercício, porque eu resolvi todos, né? Eu vou resolver ondas sonoras, eletromagnéticas e eletromagnetismo. Aí sim eu vou resolver, tá? Mas aí eu peço essa contribuição de vocês, vamos dar uma olhada no material, ler, tentar resolver exercício, notar, e quando aparecer a oportunidade, porque vai aparecer, eu não gosto de cobrar nada que eu não tenha exercitado. Por mais que eu dei o assunto, está lá a videoaula, está lá o conteúdo, mas surgem dúvidas, né, na resolução do exercício. Você percebe que existe um buraco muito grande ali um espaço muito grande entre ter a teoria, estudar a teoria pelo PDF, pela videoaula, e resolver o exercício. Aquilo que você estava falando, a consulta está explicando, parece fácil, porque é a experiência. É essa ponte que vocês têm que construir, ó, com a experiência, entre a teoria e a resolução dos exercícios. Só vai construir essa ponte se você tentar resolver o exercício, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês, a gente encerra a aula por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Ok, professor, até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima, professor. Meu Deus.